E aí, galera? Beleza, meus guês? Segura essa novidade que acabou de chegar. É o nosso protagonista supremo, o Rei Besta. Tá preparado para embarcar nessa jornada cheia de adrenalina e mistérios? Porque olha só, dizem por aí que esse cara é o brabo, o mestre do jogo, o rei da parada toda. Querem descobrir se é papo furado ou se ele é mesmo o verdadeiro mito? Então, sem enrolação, vamos nessa... Yuan para convencer o público a seu favor é intensa. Pessoas na multidão gritam que também estão muito interessadas em como ele fez isso, mas Zhao Shan responde ameaçadoramente, dizendo que lamenta, mas não pode concordar com este pedido de acordo com os regulamentos do Palácio da Alma. O examinador é proibido de divulgar informações sobre os candidatos, exceto em casos especiais. Em resposta a isso, Wu Mochuan sorri levemente e diz que, já que o vídeo da luta não pode ser publicado, há outra forma de verificar a autenticidade dos resultados. Zhao Shan ordena que ele fale. Wu Mochuan imediatamente exclama que eles deveriam ter permissão para um duelo. Se Lin Yuan vencer, ele provará a precisão da avaliação, mas se perder, será suficiente para provar que sua pontuação foi obtida por meios desonestos. A multidão começa a torcer para que Wu Mochuan humilhe Lin Yuan. Ao ouvir isso, Sumu exclama irritado como Wu Mochuan é repugnante, fazendo o que quer para humilhar Lin Yuan. No entanto, Lin Yuan faz um gesto para que ela se acalme e diz que está tudo bem. Descontentamento prolongado. Observa que os pensamentos de Wu Mochuan são óbvios. Ele quer aproveitar a chance para lutar contra Lin Yuan e depois provar para todos que ele é um perdedor. Mas Lin Yuan olha atentamente para Wu Moxuan e responde que isso é muito oportuno para o examinador Zhao Shan e esclarece que não é proibido desafiar bestas de alma nos terrenos do palácio. Isso está confirmado como verdade, mas também é necessário descobrir a opinião do oponente. Neste momento, aqueles ao redor estão se perguntando se Lin Yuan aceitará o desafio. Alguém responde que a situação é tão tensa que ele não tem outra escolha. Se recusar a aceitar o desafio, todos vão considerá-lo um trapaceiro. Wu Moxuan sorri levemente e pergunta se Lin Yuan ousa lutar com ele. Sumu fica ao lado de Lin Yuan e diz que, se ele não tem certeza, pode recusar. Mas Lin Yuan explica que se alguém provocar, então é inútil tolerar. A única maneira de fazê-lo temer é quebrar seus ossos. Com essas palavras, ele levanta a mão e diz que aceita o desafio. A multidão ouve e fica perplexa por ele ter aceitado o desafio. Uma alma bestial classificada como S lutará contra uma alma classificada como E. Isso nunca aconteceu antes. Contudo, a diferença de nível é tão grande que Lin Yuan será derrotado. Mas ele é a primeira pessoa na cidade a passar os 10 níveis do teste da besta. O resultado da batalha é difícil de prever. Zhao Shen também explica que, para ser honesto, acredita que essa luta é desnecessária. Ambos são o orgulho da cidade de Zhenhai, ocupando o primeiro e o terceiro lugar. Não há necessidade de lutar até a morte por algo tão trivial, já que ele já disse que foi capaz de verificar pessoalmente que Lin Yuan não trapaceou durante o processo do exame. Wu Mochuan ouve isso e com raiva se pergunta por que ambos estão ajudando Lin Yuan. Ele se pergunta por que é tão especial a ponto de cobrirem por ele. Então ele grita para Lin Yuan que se esse é o caso, então ele deve lutar com ele. Seria ótimo se o examinador Zhao Shan testemunhasse essa batalha. Ele mostrará como vai despedaçá-lo. Zhao Shan anuncia que, nesse caso, a luta ocorrerá na arena do Palácio da Alma Bestial. Quem quiser assistir pode vir. Depois de algum tempo, a arena do Palácio da Alma da Fera estava cheia de espectadores. Zhao Shan anuncia que, se ambas as partes estiverem prontas, podem começar a luta, mas primeiro precisam explicar as regras. Esta batalha é apenas um treino. Eles podem dar o máximo de si, mas não podem matar. A batalha terminará assim que um lado admitir derrota. É proibido usar quaisquer objetos estrangeiros durante a luta. Se alguma regra for quebrada, será considerado uma derrota. Todos entendidos. Wu Mochuan e Lin Yuan, olhando intensamente nos olhos um do outro, respondem simultaneamente. Sim. Então Zhao Shan diz ok então e declara a batalha iniciada. Wu Mochuan imediatamente se volta para Lin Yuan e diz que ele deve entender que tudo o que acontece é culpa dele. Mas Lin Yuan também responde que não esperava que ele fizesse tanto alarde para evitar os termos da aposta. Se ele simplesmente implorar por misericórdia, ele considerará poupar-lhe o almoço com cristais inferiores. Ele adiciona mentalmente. Afinal, ele é um homem. Se ela os entregar a Wu Moxuan, será um desperdício. Imediatamente após o início da luta, Wu Mochuan grita para Lin Yuan morrer e usa a fusão de alma de besta. Ele imediatamente se transforma em um grande lagarto esquelético. A audiência exclama, perplexa,
Que tipo de monstro é esse? O rei esqueleto reptiliano. Sim, tem 5 metros de altura. Então o que realmente é uma alma de nível S? Talento visível a olho nu, ele realmente é um gênio de terceiro lugar. Nesse momento, o Wumo-Chuan tenta acertar Lin Yuan com sua cauda, mas ele pula e evita o golpe. Wumo-Chuan se pergunta se esse idiota tem medo de se fundir com uma alma de besta. A multidão também se pergunta por que Lin Yuan não se transforma e se ele realmente pode derrotar uma alma de classificação S, e se isso significa que ele não trapaceou. Sumu observa do lado e pensa que a alma de besta de Lin Yuan é apenas um pequeno lagarto classificado como E. Embora não esteja claro como ele passou pelos 10 níveis do teste, mas se Wumo-Chun ousar machucá-lo e Zhao Shan não o impedir, ela o fará. Long também está ao lado dela e se volta para ela dizendo, embora ela não possa ouvi-lo, que ela não deve se preocupar, Lin Yuan não vai perder para esse cara. Neste momento, Lin Yuan sorri levemente e diz que, já que Wumo-Chuang espera que ele se funda com a alma da besta, então ele vai satisfazer seu desejo. Depois disso, ele começa a se fundir com a alma do animal. Ele se eleva ao ar e é cercado por raios de luz brilhante. No momento seguinte, um grande lagarto preto aparece em seu lugar. O que se revela ser grande. A audiência vê isso e não consegue acreditar. É uma alma de besta de classificação E. Eles ficam enlouquecidos. O rei esqueleto reptiliano também fica perplexo. Isso é impossível. É uma alma de classificação E. Como ela pode ter crescido tão rápido? O lagarto preto olha para baixo e pergunta, o que aconteceu com a alma bestial de Wumo-Chuan? Então, ele levanta a pata e pergunta quem disse que uma alma de classificação E deveria ser mais fraca que uma de classificação S. Imediatamente após essas palavras, ele ataca. O esqueleto reptiliano. O rei vê isso e desvia do golpe no último momento, pensando indignado que se tivesse sido tocado pela garra, teria ficado aleijado. Lin Yuan tem a força de um general de almas de besta, no mínimo, mas é impossível chegar a tal nível em apenas alguns dias. Ele não terá tempo para desviar. Ele vê a pata do lagarto preto se movendo em sua direção e exclama, horrorizado, que isso não pode ser. Agora ele, o rei esqueleto reptiliano, pode perder para um idiota de classificação E. Então ele tenta balançar a cauda, mas o lagarto preto responde zombeteiramente que Wumo-Chuan não esperava que ele ousasse revidar. Lin Yuan, então, agarra o rabo do rei esqueleto reptiliano. Ele começa a gritar de horror, perguntando o que Lin Yuan vai fazer. O lagarto preto pergunta o que ele acha, e com essas palavras começa a balançá-lo de um lado para o outro. Sons altos de impactos são ouvidos, pedras se chocam ao redor. Wumo-Chuan vê Lin Yuan mostrando suas garras, e a multidão grita desesperadamente que Lin Yuan derrotou Wumo-Chuan. Esse é o seu verdadeiro poder? Afinal, o examinador Zhao Shan não estava protegendo Lin Yuan. Estava tentando proteger Wumo-Chuang. Sumu também olha para isso surpresa, pensando que, embora soubesse que Lin Yuan não é fraco, a alma de fera de classificação, e é incrível. Nesse momento, o rei esqueleto reptiliano grita que é impossível sua alma B de classificação S ser mais fraca que uma de classificação E. De repente, um forte lagarto preto o agarra. Lin Yuan anuncia que Wumo-Chuan perdeu. Ele se arrasta para o lado e grita, quem disse isso? Então abre a boca e há uma pequena pílula vermelha em sua língua. Então ele fecha a boca abruptamente e a morde até despedaçá-la. Zhao Shan vê isso e percebe que é uma cápsula de sangue. Long aparece ao lado do lagarto preto e anuncia que Wumo-Chuan acabou de tomar uma pílula que lhe permite aumentar seu nível rapidamente. Sua força subiria do nível de uma besta de batalha de 8 estrelas para um general de bestas de 3 estrelas. No entanto, após tomar tal medicamento, a recuperação levará um mês. Ele é louco, quer derrotá-lo a todo custo. Lin Yuan também adiciona que ele é apenas um palhaço, mas de repente Zhao Shan agarra. O microfoniano anuncia em alto e bom som que Wumo-Chuan é declarado o perdedor por violar as regras da luta. Ele então continua a observar o que está acontecendo e percebe que Wumo-Chuan é ainda mais inútil do que imaginava. O lagarto preto se prepara para atacar, e Zhao Shan se pergunta se Lin Yuan continuará a luta com Wumo-Chuan, mesmo depois de tomar a pílula de sangue. De repente, o rei esqueleto réptil abre bem a boca e grita que vai matar Lin Yuan, mas Lin Yuan apenas o encara. O esqueleto reptiliano rei se pergunta por que ele está tão calmo, já que é óbvio que agora é mais forte que ele, mas assim, ele vê que o lagarto preto abriu a boca bem grande e fica se perguntando que tipo de poder é esse. Não há volta para ele. Lin Yuan deve morrer. Nesse exato momento, um grande brilho surge do lagarto preto que começa a atacar Wumo-Chuan. Esta bola brilhante se transforma em um longo feixe de luz que o manda direto para a parede. Ele volta a ser humano e cai no chão.
Zhao Shan grita, anunciando oficialmente que Lin Yuan venceu esta batalha. Além disso, Wu Mochuan tomou pílulas ilegais durante a luta para aumentar artificialmente sua força. Então ele pergunta se alguém tem objeções à avaliação do estudante Lin Yuan. A multidão exclama com raiva. Não pode ser que Wu Mochuan não tenha conseguido vencer mesmo com a ajuda de pílulas. Lin Yuan é muito forte. Que pessoa cega avaliou sua alma de besta de classificação? E como um talento de classificação E? Eles viram uma pessoa da classificação e derrotaram uma da classificação S. Naquele momento, Zhao Shan se aproxima de Wu Mochuan, pega sua mão e pede a um dos examinadores para levá-lo ao ambulatório. Os ferimentos não são fatais, mas os efeitos colaterais depois de tomar o remédio são suficientes para mantê-lo na cama por alguns meses. O examinador responde brevemente que entende tudo, então, 2 homens acompanham Wu Mochuan, tristemente notando que agora nenhuma universidade de renome parece aceitá-lo. O outro acrescenta, como você faz sua cama, assim você deve deitar-se nela. Nesse momento, Zhao Shan se aproxima de Lin Yuan e o parabeniza por vencer o duelo. Lin Yuan agradece imediatamente, mas Zhao Shan pergunta pelo que ele está agradecendo. Lin Yan explica que deu a ele a oportunidade de testar sua habilidade em Wu Mochuan. Ele também acha que Zhao Shan deveria tê-lo impedido a tempo, mas não o fez. Zhao Shan se inclina em sua direção, coloca a mão em seu ombro e diz que, na verdade, ele não é apenas o chefe dos examinadores, mas também um membro da comissão de admissões da Universidade de Animais em Modu. Ele quer se juntar a eles? Lin Yuan pergunta novamente. O quê? Naquele momento, Zhou Hiong está ao seu lado e explica que as universidades de animais de Yanning e Modu são as mais prestigiosas. Apenas os melhores dos melhores vão para lá. Então, Lin Yuan pergunta com um sorriso satisfeito se o professor Zhao Shan está recrutando pessoas para seu benefício e ele é o melhor na cidade. Zhao Shan ouve isso e, preocupado, se pergunta se esse cara é mesmo normal. Ele está fazendo um favor para a universidade. A primeira coisa que pensou foi quais vantagens a universidade lhe daria. Lin Yuan diz que uma instituição educacional de primeira classe deve ser capaz de oferecer certas condições. Zhou Shan responde com um sorriso que, claro, se ele quiser se inscrever com eles, então pode se candidatar a um pagamento integral, incluindo 500 mil moedas. 20 cristais de alma de besta de alta qualidade, 5 cápsulas de alma de besta de alta qualidade e uma espada de alma de besta de classificação geral. Lin Yuan ouve isso e começa a refletir. 20 cristais de alta qualidade custam 200 mil moedas e 5 cápsulas de alma de besta custam 250 mil moedas. Long joga uma moeda e diz para pensar 2 vezes. Zhao Shan, então, adiciona que essa é a melhor oferta que a universidade pode dar a ele e que ele e a liderança da universidade são sinceros em suas intenções. Mas, de repente, alguém grita que Zhao Shan não tem vergonha. Um homem robusto se aproxima deles e pergunta irritado se a campanha de recrutamento nem sequer começou ainda e ele já atraiu esse cara para sua academia. Lin Yuan olha atentamente e se pergunta quem é essa pessoa, falando nesse tom com Zhao Shan. Acontece que é Cheng Yu da Universidade de Yanjing Animal. Zhao Shan fecha os olhos e pede para ele não dizer nada estúpido. Jovens talentos não podem ir a nenhuma universidade exceto a dele, mas Cheng Yu grita veementemente, depois vira para Lin Yuan e exclama, para não ser enganado. A universidade deles é, em muitos aspectos, superior à Universidade de Modu. Se ele for lá, receberá 500 mil moedas, 40 cristais de alma de besta de alta qualidade e 10 cápsulas de alma de besta. Lin Yuan exclama surpreso, como esperado da Universidade de Yanjing, eles realmente são ricos. Então, um garoto da plateia diz que é assim que os gênios são tratados. 2 universidades populares não apenas competem por alunos, mas também oferecem recursos. Um dos espectadores também diz ao outro que, se passarem todos os 10 níveis do exame, também pode desfrutar de tais honras. Neste momento, Zhao Shan se funde parcialmente com a alma da besta e grita como Cheng Yu ousa recrutar o estudante bem na frente dele. Mas Cheng Yu, que também se funde parcialmente com sua alma de besta, exclama quem ele está tentando assustar. Em algum momento começa uma confrontação entre eles. Lin Yuan pensa surpreso que esta é a energia de poderes de alma de besta de nível senhor. Então, ele se prepara para lutar, mas de repente alguém pergunta que confusão os dois fizeram. Neste momento, uma pessoa com a alma de besta preguiça se aproxima deles, e as almas de besta de Cheng Yu e Zhao Shan desaparecem imediatamente. Lin Yuan olha atentamente para o homem e se surpreende. Ele suprimiu as auras do grande urso furioso e do tigre fantasmagórico. Será que a força deste homem é maior que a de Zhao Shan e Cheng Yu? O homem se aproxima e diz gentilmente que Lin Yuan deve ir para a Universidade Animal de Xiuquan.
Eles darão a ele 300 mil moedas, 50 cristais de alma de besta de alta qualidade e 10 cápsulas de alma tipo B. O nome deste homem é Ding Lu. Ele é da Universidade Animal de Xiuquan. Ele acrescenta que Lin Yuan receberá 20 cristais de alta qualidade a cada semestre até se formar. Também não mentirá ao dizer que não poupam esforços no desenvolvimento de talentos. Lin Yuan ouve atentamente e pensa como a Universidade Sichuan é tão rica. Então há pessoas ao seu redor que também perguntam insistentemente por que ele não considera a universidade deles. Eles podem oferecer a ele tais condições. Outra pessoa insiste que Lin Yuan precisa escolher a universidade dela. Alguém também levanta um papel e grita que ele precisa ir para a universidade deles. Ano passado eles ficaram em 8º. Lin Yuan sorri sem jeito e pensa que, embora todos queiram aceitá-lo, é claramente para usá-lo como publicidade gratuita. Chung Yu então ordena que parem de fazer barulho e pergunta a Lin Yuan o que ele acha. Lin Yuan faz uma reverência e diz que é grato a todos, mas lamenta. Além disso, além da Universidade de Animais de Yanjing e da Universidade de Animais de Mudu, ele não considera outras organizações. Jing Liu acrescenta que se ele mudar de ideia, pode procurá-lo a qualquer momento. Lin Yuan também responde que, se algo acontecer, ele entrará em contato. Zhao Shan e Cheng Yu o ameaçam ordenando que ele responda quem ele escolherá, mas Lin Yuan acena com a mão em respeito. Que antes do início da admissão Na campanha da missão, ele dará uma resposta. Zhao Shan responde humildemente que esperará. Chong Yu exclama com um sorriso para pensar com cuidado. Lin Yuan responde novamente que entende tudo. Depois disso, Zhao Shan e Shen Yu deixam Lin Yuan. Zhao Shan fica indignado e exclama que Lin Yuan foi roubado dele, mas Cheng Yu imediatamente o chama de sem vergonha. Ele foi quem levou Lin Yuan embora. Então Zhao Shan pergunta se ele quer lutar. Cheng Yu também responde decisivamente que pode. Ele não tem medo dele. Aos poucos, eles se afastam e Lin Yuan não entende mais o que eles estão falando. Long parabeniza alegremente. O sistema acabou de classificar sua alma de besta como de nível general. Um baú de prata foi obtido. Lin Yuan deve abri-lo rapidamente e ver o que há dentro. Este é o seu primeiro baú de prata. Lin Yuan suspira e olha para o horizonte. Naquele momento, Sumu corre até ele e exclama que Lin Yuan é incrível. Agora ele é o número 1 na cidade e as universidades populares estão lutando por ele. Então, o que ele vai escolher? Afinal, ele conquistou tudo através do talento e das notas. Ele pergunta a ela qual academia ela escolheria. Ela responde que está considerando a Academia Yanjing e a Academia Modu. Ela pergunta se ele não quer ir onde ela vai. Lin Yuan responde que seria bom. Eles poderiam cuidar um do outro, mas ele ainda precisa pensar sobre isso. Sumu acrescenta que, objetivamente, a Universidade Yanjing é mais forte, mas ela escolherá a Universidade Modu. Lin Yuan pergunta por quê. Sumu desvia o olhar e responde que há pessoas em Yanjing que ela não quer ver. Lin Yuan percebe que ela se sente desconfortável falando sobre isso e decide não continuar a conversa. Depois de algum tempo, Lin Yuan está em casa, sentado perto da cama, segurando um baú aberto nas mãos. Naquele momento, Long voa rapidamente de um ombro para o outro e exclama: 10.000 pontos de evolução e também uma arma de classe geral, a garra de chama. Ao atacar um inimigo, fogo aparece em suas garras, causando dano extra. Lin Yuan olha para isso e observa que não é ruim. Ouvindo isso, Long cruza os braços e pergunta indignado o que significa não é ruim. Essa é uma arma muito legal. As armas são divididas em War Beast, General das Bestas, Mestre das Bestas e War Beast. Nos rankings de Senhor e Imperador, uma arma no seu nível custa centenas de milhares de moedas. Lin Yuan está muito surpreso. É tão caro. Long explica que ainda é barato. Qualquer coisa acima do rank de Mestre das Bestas pode alcançar um valor de dezenas de milhões de moedas. Se tiverem sorte, podem adquirir um no futuro. Long diz que precisa alcançar o título de Senhor o mais rápido possível. De repente, Long pergunta a ele o que ele acha das universidades. Lin Yuan pergunta quais informações ele tem. Long responde imediatamente que a Universidade de Yanjing treina mestres fortes. E a Universidade de Modu também tem mestres fortes. Além disso, ele acha que Lin Yuan vai gostar de lá. Lin Yuan pergunta o porquê. Long diz que eles priorizam assuntos militares acima de tudo. Tudo é baseado na força. Eles criaram 3 classificações especiais. Classificações de dragão, classificações de rei das bestas e classificações de deus das bestas. Todos os recursos são distribuídos de acordo com a classificação. Se a Universidade de Yanjing é uma cama confortável para mestres fortes, então a Universidade de Modu pode ser um coliseu impiedoso. Lin Yuan pergunta imediatamente por que um coliseu. Ele então se pergunta se uma pessoa poderia ser mais valiosa que milhões de pessoas.
Então por que ele não poderia ser essa pessoa? Ele então exclama que está escolhendo a Universidade de Animais Modu. Após algum tempo, Chang Yui rompe no escritório de Zhao Shan com um grito alto. Xiao Shan sorri docemente e lhe pergunta do que ele precisa. Lin Yuan já se inscreveu na escola deles, e ele não tem chance. Em resposta, Chung Yu responde irritado que ele não deveria se gabar. Ele respeita sua escolha e pergunta se Sumu também se juntou a eles. Ele pergunta. A notícia chegou a ele muito rapidamente, e Zhao Shan perguntou se ele a conhecia. Cheng Yu também responde furiosamente que conhece mais do que apenas ela. Quando ela chegar à universidade, ele deve cuidar dela. Ele também deve lembrar que o avisou. O passado dela é complexo. Naquele momento, Zhao Shan se lembra de quando Lin Yuan e Sumu estavam sentados à sua frente, e Lin Yuan perguntou quando ele poderia receber a bolsa de estudos. Esclarecido, normalmente após a inscrição no curso, mas ele pode se candidatar antecipadamente, e poderá receber a bolsa de estudos em breve. Ele então aponta para Sumu e pergunta sobre ela, se ela também precisa se inscrever com antecedência. Ela responde, descontente que não é necessário. Zhao Shan acha que, de fato, ela parece ter melhores condições financeiras do que Lin Yuan. Chung Yu responde que não pode revelar todos os detalhes. Ele só tem que cuidar dela. 3 dias depois, Lin Yuan está em frente ao Palácio da Alma das Feras e diz a Long que não esperava que a bolsa de estudos chegasse tão rápido, junto com subsídios de 500.000 moedas, 20 cristais de alta qualidade, 5 cápsulas Bezol e uma armadura General Class Blackthorn. Long responde que esse equipamento torna suas escamas mais duras e, ao mesmo tempo, sua coluna será coberta com espinhos protegendo-o de lesões. Parece que a universidade ainda valoriza muito suas habilidades. Lin Yuan sorri e pensa que não é o equipamento que importa, mas o subsídio de 500.000 moedas. Com esse dinheiro, ele pode conseguir 5.000 cristais de baixa qualidade e 5 milhões de pontos de evolução. Quando ele vai trocar moedas por cristais, o homem pergunta de forma ameaçadora se ele quer trocar dinheiro por cristais de baixa qualidade novamente. De quanto ele precisa desta vez? Lin Yuan responde que comprará 5.000 cristais de alma de baixa qualidade. O homem fica surpreso e pergunta, o quê? Mas após algum tempo, o carregador grita para o motorista do carro, totalmente carregado de sacolas, que tudo foi carregado. Lin Yuan, sentado no carro, acena para o homem e agradece. O homem responde educadamente que não há necessidade de agradecimentos. Quando Lin Yuan sai, o vendedor se pergunta por que ele comprou tanto. Será que vai dar para os porcos? Após algum tempo, Lin Yuan se senta em frente à sua cama, cercado por sacos de cristais de baixa qualidade, e fica indignado. Era inconveniente dizer ao motorista o endereço do armazém secreto, então ele levou tudo para casa. Ele se pergunta quanto tempo levará para absorver tudo enquanto mantém uma fusão. Long sugere que ele fique em casa e os absorva em forma humana. Lin Yuan pergunta imediatamente se isso é possível e questiona se ele não precisa se fundir com a alma da besta para absorver a energia do cristal. Long explica que normalmente é assim que acontece, mas ele tem um sistema que pode ser usado para absorver o cristal em forma humana. Lin Yuan pergunta imediatamente por que ele não disse isso antes. Long explica que a taxa de absorção será um pouco mais lenta, mas comparada à enorme energia gasta para manter a forma de besta, esta é a melhor opção. Então Lin Yuan senta-se na cama, concentra-se e começa a absorver a energia dos cristais. Momentos depois, Long parabeniza-o alegremente. Ele conseguiu absorver a radiação nuclear e recebeu 1000 pontos de evolução. Lin Yuan começa a pensar. Demorou 15 minutos, um pouco mais lento do que durante a transformação. Ele precisa acelerar para absorver todas as 5.000 peças. Em média, isso é 48 peças por dia. Com a chegada da noite, Lin Yuan continua sentado na cama, absorvendo a energia dos cristais. Long anuncia alegremente que seu corpo passou por uma mutação no processo de absorção de radiação nuclear, e agora é capaz de resisti-la. Lin Yuan pergunta, o que isso muda? Long explica que, com essa habilidade, ele não teme nenhuma concentração de radiação nuclear. Lin Yuan entendeu então que para destruir monstros, armas nucleares foram usadas em muitas áreas, e agora seu corpo não será afetado por essas áreas restritas poluídas. Maravilhoso. Ainda faltam 2 meses. Ele deve engolir todos os cristais e aumentar sua força o mais rápido possível. Long responde com um sorriso que isso é bom. Após algum tempo, uma reunião foi realizada na sala de conferências da Universidade Animal de Modu. O diretor Wang Qing sentou-se à cabeça da mesa e disse que todos trabalharam duro nos últimos dias. Atualmente,
O recrutamento de estudantes na universidade deles foi concluído com sucesso. Os calouros deste ano são ainda mais excepcionais que nos anos anteriores. E não apenas a sua universidade, mas também outras instituições prestigiosas tinham talentos incríveis e gênios à disposição. No entanto, o processo de esperar que cresçam é realmente custoso. Se ele tem que esperar até então, ele teme que já estará aposentado. Então ele se levantou e continuou, dizendo que discutiu com diretores de outras universidades o problema que o preocupava e decidiu realizar uma competição nacional de calouros para descobrir qual desses talentos é o melhor, a verdadeira fera. Na sala de conferências da Universidade Modu, muitas pessoas começaram a discutir se seria uma boa ideia realizar uma competição para talentos de diferentes universidades se reunirem e competirem uns contra os outros. Uma boa oportunidade para mostrar aos alunos que sempre tem alguém de maior magnitude. Mas os calouros não deveriam perder tempo com isso, certo? Wang Qin disse que, na verdade, tudo já estava decidido. Todos podem participar. E ele espera que eles forneçam uma lista. Um dos membros da equipe virou-se para o diretor e perguntou quantas pessoas deveriam ser registradas. Ele respondeu que deveriam ser cerca de 12 pessoas, 10 titulares e 2 reservas. Na opinião dele, é melhor escolher de acordo com o ranking, já que não tem nada de supérfluo nisso. De acordo com uma das 3 listas, alunos recém-chegados também podem desafiar, mas se seguirem a lista de classificação do dragão. Podem haver omissões, já que isso só determina a habilidade de combate real. Isso aconteceu com Song Lan, o campeão de Modu. Sua alma de besta, a borboleta de vidro multicolorida, é do tipo auxiliar, mesmo que ele tenha alcançado o nível de um general besta de 7 estrelas. Se lutar sozinho, estará em desvantagem. Talvez ele não consiga chegar ao top 10 da lista do dragão. Isso significa que Song Lan é fraco. Se ele se juntasse a outra alma de besta da classe geral de 9 estrelas, suas habilidades poderiam rivalizar com as de um rei das bestas. O homem levantou a mão novamente, levantou-se do seu assento e falou com o diretor. Ele entende o que isso significa. Ele usa o ranking de dragões como um guia, mas não o segue completamente. Afinal, podem haver batalhas duplas na competição, certo? Diretora Wang Qin disse que isso está correto. Esta é a primeira competição nacional e será transmitida em todo o país. Então ele espera que todos deem o seu melhor e se esforcem para superar os outros. A equipe entendeu as instruções e disse que tudo seria feito. Um membro da equipe se aproxima de Zhao Shan e pergunta se ele está muito feliz com os novos alunos desta vez, e pede para dar uma olhada neles. Ele pegou o tablet das mãos de Zhao Shan e disse, com um olhar entusiasmado, que eles estão recrutando talentos de classificação. E Zhao Shan pediu para olhar mais abaixo. Ele rolou um pouco e de repente gritou com incrível surpresa. Estudante Lin Yuan, alma da besta, lagarto negro, talento de nível E, nível 10 nos resultados do exame. Como isso é possível? Zhao Shan respondeu que, se não fosse o examinador, nunca teria acreditado porque essa foi a primeira participação de Lin Yuan no teste. O homem perguntou, o que tem de tão especial nele? Zhao Shan respondeu perguntando se ele poderia ser um gênio e está ansioso para ver sua força depois do treinamento. Enquanto isso, lá fora, a noite já havia caído e uma luz púrpura brilhante atravessava a janela do apartamento de Lin Yuan. Ele ainda estava sentado na cama, em termos humanos, como um monge. Passou um mês inteiro sem se mover. No processo de absorver radiação nuclear, ele dominou a habilidade de respiração nuclear de classificação S. Lin Yuan perguntou sobre respiração nuclear. Long respondeu que respirar energia nuclear pode emitir partículas de luz com radiação nuclear, e os raios infravermelhos podem atingir 550 mil graus. Long pergunta se ele quer gastar 1 milhão de pontos de evolução em treinamento. Lin Yuan respondeu confiante de que, claro, é lucrativo trocar 1 milhão de pontos de evolução por uma habilidade de nível S. Long gritou que havia adquirido com sucesso a habilidade de respiração nuclear de nível superior. Neste mês, ele absorveu 2.500 cristais. Agora, ele tem 1,5 milhão de pontos de evolução restantes. Lin Yuan disse a ele que, como pode ver, a prática dos monges valeu a pena. Ele sugere ver o quanto esses pontos de evolução podem melhorar seu nível. Deixa ele gastar 500 mil pontos de evolução para aumentar seu tamanho. Para um monstro, o tamanho é a coisa mais importante. Long respondeu que está tudo bem. Depois disso, Lin Yuan pediu para aumentar a dureza da armadura de escala em 200 mil pontos, a afiadez das garras em 200 mil e o poder do reator nuclear em 300 mil pontos. Ele deveria aumentá-los. Naquele momento, uma janela do sistema apareceu na frente dele. Ele o examinou cuidadosamente e gritou longamente que agora é o líder entre os mestres de nível de besta geral. Um pouco mais, e ele se tornaria um rei.
Lin Yuan respondeu que achava que 1,5 milhão de pontos o ajudariam a atingir o nível de rei de uma vez, mas no final ele conseguiu saltar de 3 para 7 estrelas. Talvez ele esteja sendo muito ambicioso. Long respondeu, apontando para as bolsas que ainda tinha 2.500 cristais restantes. Se ele absorvesse todos, poderia obter pelo menos 2.500.000 pontos de evolução. Lin Yuan não sabe se essa quantidade de pontos é suficiente para ele avançar diretamente para o nível rei. Ele não esperava isso do nível geral. Sua cultivação seria na casa dos milhões. Quanto maior o nível, mais pontos são necessários. Long disse que mesmo que isso não funcione, então cristais de alta qualidade e cápsulas podem ser vendidos e substituídos por cristais de baixa qualidade. Lin Yuan levantou a mão e gritou: "Sim, o objetivo antes do início das aulas é o rank de besta rei." Um mês depois, na plataforma do trem, Lin Yuan segura um bilhete na mão. Alguém grita para ele: "Lin Yuan, Lin Yuan." Era Sumo, que acenou para ele e se aproximou com uma mala, andando com Zhao Shan. Ele perguntou ao professor Zhao Shan por que estava lá. Ele respondeu com um sorriso que tinha voltado para casa a negócios e estava apenas os pegando para levá-los à universidade. "Eles devem embarcar." Lin Yuan respondeu que está tudo bem. Depois de um tempo, eles embarcaram no trem, e Sumu perguntou o que ele tinha feito nos últimos 2 meses. Ele não respondeu a nenhuma mensagem. Lin Yuan respondeu que todo esse tempo, ele estava praticando, não podia falar com ninguém. Ela deve ter treinado também. Ela respondeu que, claro, ela não só alcançou o posto de general, mas também conquistou 3 estrelas. Ela disse a ele que 2 meses atrás ele era um general de 3 estrelas. E agora ele está fortalecido, então não importa o quanto ela tente, ela não conseguiria alcançá-lo. Lin Yuan respondeu que já é muito forte, e seu nível aumentou significativamente. Naquele momento, Zhao Shan informou a eles que haviam chegado ao lugar certo. Ele abriu as portas e eles entraram em um quarto com todas as comodidades, o que surpreendeu Sumu. Lin Yuan pensou sobre isso ao entrar. Lugares regulares nesse trem custam mais de 100 mil. E o professor Zhao Shan tem um quarto separado só para ele. Um mestre da classe senhor é tratado de forma especial. Zhao Shan disse que se tudo correr bem, eles chegarão à universidade à noite. Lin Yuan perguntou o que ele queria dizer com "se tudo correr bem." Ele respondeu com uma expressão séria que lutas entre monstros poderiam ocorrer ao longo do caminho. Chamam isso de maré de bestas. Acidentes geralmente acontecem quando uma centena de bestas ou vários monstros da classe senhor atacam o trem. Às vezes até monstros da classe rei são pegos. Lin Yuan respondeu que isso parecia muito perigoso. Sumu virou-se surpreso e ficou cauteloso com aquelas palavras. Zhao Shan continuou dizendo para não se preocuparem. A probabilidade de eles aparecerem é extremamente baixa. De qualquer forma, se isso acontecer, ele tentará detê-los para que eles e as pessoas no trem possam escapar. Mesmo contra um nível de classe imperador, ele pode resistir por 5 minutos. Lin Yuan estava alerta e pensou que com a força de Zhao Shan, ele só poderia segurar um monstro da classe imperador por 5 minutos. Isso parece ser muito mais aterrorizante do que ele imaginava. Naquele momento, alguns barulhos altos ocorreram no trem. Um homem entrou em seu vagão e gritou para Zhao Shan que, a 10 quilômetros de distância, o radar detectou que uma onda de feras estava se aproximando deles em alta velocidade. Ele então continuou a falar com uma voz trêmula, temendo que em 10 minutos eles colidiriam com o trem. Ele estava muito assustado e agarrou as roupas de Zhao Xuan com toda a sua força. Zhao Shan perguntou sobre o tamanho da onda de bestas. Ele respondeu que havia 3 reis das bestas, mais de 50 generais e cerca de 300 bestas de guerra. Os outros 2 mestres de almas de besta correram para encontrá-los. Zhao Shan virou-se para os garotos e perguntou se queriam ir juntos, porque a ameaça era pequena, e eles poderiam considerar isso como um modelo de combate real antes de começar o treinamento. Lin Yan respondeu que sim, e Sumu disse que iria também. O trem parou abruptamente, e Zhao Shan e seus alunos desceram. Zhao Shan perguntou a Lin Yuan, apontando para o lado, se ele poderia pilotar um. Ele respondeu que não deveria ser um grande problema. Sumu disse que nunca tinha visto algo assim. Zhao Shan disse que estava tudo bem. Ela iria com Lin Yuan, e eles deveriam segui-lo. Ele pegou o transporte reluzente e correu na frente. Lin Yuan disse que acabou de sair rápido, deixando-os para trás. Que irresponsável. Ele subiu em um veículo igualmente longo que parecia uma moto, e pediu para o Sumo subir com ele. Ela subiu e perguntou a Lin Yuan se ele realmente sabia pilotar. Ele disse que não, mas não achava que era difícil. Ele aprenderia conforme fossem. Depois disso, ele pisou fundo no acelerador, e eles correram em direção ao destino com uma velocidade incrível. Ele pensou, enquanto continuava dirigindo, que era quase como pilotar uma moto.
Depois de um tempo, eles alcançaram Zhao Shan em uma área desértica. E Lin Yuan perguntou ao professor Zhao Shan se deveria haver uma onda de feras à frente, disse. Ele disse que avisaria a eles antes de entrar na batalha que se encontrassem uma fera além da sua força, precisariam se afastar o máximo possível e não perder tempo. Essas não eram lutas de treino. A segurança deles vinha em primeiro lugar. Fundindo-se com a alma da besta, com este grito, ele correu em direção aos monstros rosnando. Lin Yuan observou a transformação de Zhao Shan em um grande urso feroz, ao qual outros lobos começaram a cercar. Lin Yuan e Sumo ficaram atentos e observaram o que estava acontecendo atentamente. O corpo inteiro do monstro brilhou com uma luz intensa, e ele usou o feitiço Garra da Terra. Então ele bateu no chão com um punho, criando várias rachaduras no caminho para os lobos. Depois disso, o chão começou a se abrir, e os lobos caíram na enorme fissura que apareceu, e um momento depois, a abertura se fechou novamente. Lin Yuan pensou, surpreso, que ele rachou o chão. Se o mestre de alma de besta for capaz disso, então o rank de imperador seria capaz de destruir montanhas facilmente. Os lobos correram em direção a eles. Sumu usou o feitiço de fusão e se transformou. E Lin Yuan fez o mesmo. Eles se transformaram em monstros e começaram a lutar contra os lobos atacantes. Os desencadeou uma onda de gelo em um dos lobos. E Lin Yuan destruiu o inimigo com suas garras afiadas. Depois disso, um dos monstros se aproximou de Lin Yuan por trás. Sumu virou rápido e percebeu isso. Ela gritou para ele correr e enviou vários fragmentos de gelo em direção ao monstro. Mas esses fragmentos colidiram contra a incrível defesa da criatura e o monstro continuou a se aproximar. Tudo é inútil, ela pensou. Ele usou o feitiço Garra de Chama Vermelha e enviou seus poderes em direção ao monstro que se aproximava. A criatura estava sangrando e foi jogada para trás com um estrondo. Sumo observou o que estava acontecendo e pensou. Esse porco-espinho, pelo menos na última fase do rank geral, e ele o derrotou com um único golpe. Quão forte ele está agora? O trem continuou a viajar em alta velocidade. Um dos membros da tripulação pediu ao comandante para dar uma olhada e perguntou se o radar de detecção estava com defeito. O comandante perguntou surpreso. Está fora de serviço? Mas como isso é possível? Perguntou o rapaz. Os pontos roxos não deveriam ser os reis das feras? O comandante gritou para ele esperar, porque algo estava errado. Havia apenas 3 reis. Então de onde veio o 4º ponto? Após suas palavras, desapareceu do radar. E ele disse que parece ser um rei das bestas que pode esconder sua presença. Eles devem relatar isso imediatamente aos mestres das almas na linha de frente. Naquele momento, um dos mestres na linha de frente já havia sido destruído por outro monstro, cujas patas estavam cobertas de sangue. Ele se inclinou em direção ao mestre. Depois disso, o sangue do homem apareceu na boca da criatura. Sumo perguntou a Lin Yuan quantas feras de classe geral eles haviam matado. Ele respondeu que não sabia, e sugeriu que fossem cerca de 12. Ela virou-se rapidamente e ficou muito atenta. Uma luz roxa escura estava se aproximando dela. Era um monstro que rugia alto para ela e se aproximava com olhos vermelhos brilhantes. Sumu olhou com medo e ficou atordoada. Mas nesse momento, Lin Yuan gritou para ela fechar os olhos ou o sangue entraria. Naquele momento, ele atacou o monstro que se aproximava e o destruiu habilidosamente. O sangue inteiro da criatura se espalhou em um fluxo escarlate e o monstro caiu no chão. Long informou que este mestre das feras é classificado como o melhor em furtividade. Lin Yuan respondeu que parece que houve um equívoco, pois há outro monstro de classe rei. Sumu perguntou-lhe, perplexo, e ele disse que estava enfrentando o monstro que surgia do solo, e disse que este era um cão covarde que só sabia se esconder. Ele latiria de volta para isso. No momento, o monstro desapareceu de seus olhos, e eles começaram a virar-se. Sumu pediu a Lin Yuan que fosse cuidadoso, porque poderia aparecer em qualquer lugar. Naquele momento, o monstro apareceu diretamente acima do corpo transformado de Lin Yuan, que rapidamente atacou com seus espinhos dorsais. Lin Yuan virou-se e perguntou se ele tinha decidido coçar as costas. Naquele momento, ele perfurou diretamente a pata direita da criatura, e muito sangue foi derramado do monstro, fazendo-o rugir de dor. Depois disso, ele ficou chocado ao perceber que Lin Yuan o havia agarrado com as mãos e fez uma pergunta. Agora é a vez dele. Ele sorriu e começou a esmagar o monstro em suas mãos. O monstro estava assustado, mas não podia se mover. Lin Yuan abriu a boca e gritou para experimentar seu sopro nuclear. Uma luz azul brilhante acendeu em sua boca, e ele direcionou essa chama diretamente na boca do seu oponente. Depois disso, tudo ao redor brilhou intensamente, e muitos clarões ocorreram. Sumu estava observando o que estava acontecendo. Próximo também estava Zhao Shan, que estava muito surpreso e aturdido. Lin Yuan voltou à sua forma humana,
pegou o cristal roxo do chão e se perguntou quanto o núcleo do Beastmaster da classe Rei poderia ser vendido. Zhao Shan se aproximou dele, perguntando surpreso como ele o matou. Lin Yuan perguntou se ele não tinha visto. Zhao Shan pediu que ele fosse honesto sobre qual nível sua força está agora. Ele respondeu, desviando o olhar, que acabara de avançar para o grau de Rei de uma estrela. Zhao Shan abriu a boca em choque e perguntou como ele conseguiu isso durante o teste. Ele era um general de 3 estrelas. Como ele cresceu tanto em 2 meses? Ele sussurrou em seu ouvido. Ele tem um segredo. Só não conte a ninguém. Na verdade, ele pode absorver radiação nuclear de cristais de alma inferiores. Naquele momento, Sumu correu até ele e perguntou com uma expressão assustada se ele estava bem. Ele acenou com a mão e disse calmamente que estava bem. Ela agradeceu e disse que se ele não tivesse feito isso, teria sido o fim para ela. Ele respondeu que, na verdade, ela é muito forte. Ela estava apenas assustada e perdeu a compostura. Zhao Shan disse a ela que, afinal, era a primeira vez que enfrentava tal situação, e é normal que uma pessoa fique nervosa. Ela se virou para o professor e disse que Lin Yuan está certo. Situações inesperadas no campo de batalha podem acontecer a qualquer momento. Ela deve se esforçar mais para não decepcionar seus camaradas. Depois disso, ela e Lin Yuan sorriram um para o outro. Zhao Shan olhou para eles e pensou que eram realmente extraordinários. Ao pôr do sol, o trem continuou sua jornada. Zhao Shan entrou no quarto dos meninos e viu Sumu deitado na cama, e Lin Yuan olhando pela janela. Ele pensou que não esperava que esse cara pudesse absorver radiação nuclear como energia. Ele é um verdadeiro gênio entre todos os mestres de alma de besta, como disse o diretor. Um talento excepcional. Ele se aproximou de Lin Yuan e disse que tinha coletado tesouros naquela insígnia segura quando estava no Palácio Bizul. Ele venderia tudo e daria o dinheiro a ele. Lin Yuan perguntou sobre o ícone de armazenamento. Ele respondeu que sim, nunca havia usado um assim. Ele poderia solicitar o mesmo, mas por 10 metros cúbicos de espaço teria que pagar 1 milhão. Com aquele dinheiro, ele deveria comprar cristais de grau inferior e poderia pedir emprestado o emblema se necessário. Lin Yuan pegou o distintivo nas mãos e agradeceu por ter sido informado sobre isso. Essa coisa poderia ser útil para ele, então ele consideraria comprá-la no futuro. Zhao Shan pediu para ele não se preocupar. Na universidade deles, os verdadeiros talentos não são privados de recursos. Se ele conseguir entrar nos 10 primeiros no ranking, ele pode escolher um quarto privado no dormitório e também ter a oportunidade de representar a universidade na competição nacional. Ele perguntou surpreso sobre o ranking que compreendeu. Naquele momento, Sumu tentou abrir os olhos levemente, levantou-se e disse: Professor, a universidade é rico e os quartos do dormitório são projetados para várias pessoas. Será inconveniente para eles praticar. Estudantes podem visitar salas de treinamento gratuitamente, que ficam abertas 24 horas por dia. Lin Yuan achou que teve sorte por ter tais instalações. Caso contrário, teria sido rapidamente descoberto. Ele respirou fundo e Zhao Shan disse que se ela ainda quisesse um quarto separado, poderia doar 5 milhões para a escola. Lin Yuan ficou muito surpreso e gritou: 5 milhões? Isso é muito! Sumu gritou que era tão pouco, e Lin Yuan ficou muito surpreso com a reação dela. Ele a olhou atentamente e pensou, questionando quem ela é. Universidade da Cidade Animal Dormitório. Lin Yuan caminhou até a porta e pensou que, antes de conquistar o ranking, deveria primeiro se estabelecer no alojamento. É bom que Sumu tenha decidido usar a moradia universitária. Apesar de ter dinheiro, não pode gastar assim. Um cara desconhecido abriu a porta para ele com um sorriso no rosto e perguntou se ele era um novo colega de quarto. Ele cumprimentou e disse que seu nome era Jiao Ming. Sua alma de besta era uma serpente de 8 cabeças, e ele é calouro. Lin Yuan entrou na sala e disse que seu nome era Lin Yuan e que era de Zenhai. Outro cara na sala perguntou se ele é o talentoso. Ele ainda tem uma alma de rank EB. Lin Yuan perguntou se ele o conhecia. O cara respondeu que não, mas que leu seu dossiê, e ele é incrível. Estava comendo um pacote de batatas fritas e continuou falando com ele. Lin Yuan perguntou se ele tinha visto seu arquivo, mas onde alguém pode revisar os dados pessoais dos calouros? O cara respondeu que tem seus próprios métodos. Não há nada na universidade que ele, Wang Jin, não saiba. Zhao Ming estava sentado na mesa do computador e disse sorrindo que esse cara é ótimo em coletar informações. Wang Jin disse que ele poderia falar sobre qualquer coisa que o interessasse. Mas claro, informações têm um preço. Ele continuou comendo um pacote de batatas fritas, aproximou-se e perguntou então qual era o seu lugar no ranking. Ele percebeu que era um informante.
Wang Jing respondeu que hoje é apenas o primeiro dia na universidade, e ele se perguntou como ele poderia encontrar a lista tão rapidamente. No entanto, se Lin Yuan estiver tão interessado, ele pode fornecer outra lista que inclua todos os calouros que provavelmente estarão entre os 10 primeiros do ranking. Lin Yuan perguntou por quanto ele venderia, e Wang Jing respondeu com um sorriso que, já que eles são colegas de quarto, ele daria um desconto de 20%, fazendo um total de 4.000 moedas. Ele estava prestes a dar o número do cartão, mas Lin Yuan interrompeu, pensando que ele é um bom informante. Mas de onde ele tirou tal informação? Lin Yuan estava sentado no computador e viu um papel na mesa listando Shen Kang, despertando almas de bestas da prisão branca. Força de domador de bestas, de uma estrela. Despertar. Shenmu, árvore. Rei demônio, alma de besta. Força de general de bestas de 9 estrelas. Despertar. Waquandu, do rei centopeia. Asa dourada. Alma de besta mestre das bestas. 3 estrelas. Força de despertar. Xing, a besta serpente de 8 cabeças, sol. Força de general da besta de 8 estrelas. Songlan. Despertar. Borboleta de vidro colorido. Alma de besta. Mestre das bestas. 2 estrelas. Lin Yuan refletiu que há muitos gênios ocultos na universidade da cidade de Modu, com metade dos calouros já tendo classificações de nível rei. Zhao Min, que parecia alegre, é um general da besta de 8 estrelas. Lin Yuan se perguntou sobre a força de Wang Jing. Naquele momento, um dos rapazes mencionou que o último colega de quarto havia chegado. A porta se abriu e um cara alto e musculoso entrou com uma expressão ameaçadora, apresentando-se como Songlan. Ele expressou prazer em conhecê-los. Os caras o olharam em silêncio, pensando o quão intimidador ele era. Xiaoming o chamou pelo nome e mencionou que ele é o campeão deste ano na cidade de Modu. Wang Jing exclamou com uma expressão surpresa, considerando-se sortudo por compartilhar um quarto com o vencedor. Lin Yuan se perguntou se ele é realmente Songlan. Se ele se lembra corretamente, seu animal espiritual é uma borboleta de vidro colorida e sua classificação de talento é SSS. Wang Jing estendeu a mão para ele, expressando excitação e oferecendo um desconto de 20% se ele estivesse interessado em informações. Zhou Ming sugeriu almoçar juntos, e Lin Yuan aceitou com um sorriso. Lin Yuan achou que seus vizinhos não são simples. Um é um general de 8 estrelas, o outro é um rei de 2 estrelas, o terceiro é um informante. Eles saíram juntos, e Zhao Ming, à frente, expressou seu sonho de entrar na universidade e sentir como se estivesse sonhando agora. Wang Jing o alertou para não sonhar acordado quando chegasse a hora de pagar as contas. De repente, eles notaram 2 garotas não muito longe. Uma delas sendo Sumu, Zhao Ming olhou para eles apaixonadamente, e Wang Jing os identificou como Shu Qinkyu, com um bicho da seda como seu animal espiritual, classe. E Sumu com uma raposa da neve de 9 caudas, classe S. Zhao Ming perguntou como Wang Jing sabia de todos os detalhes, e ele atribuiu isso ao poder da informação. Sumu os notou e se aproximou, acenando e dizendo que eles não se viam faz tempo. Ela se aproximou dele com a amiga. Ele estendeu a mão para ela e perguntou sobre o que ela estava falando. Eles se viram durante o dia, mas recentemente se separaram. Sumu sorriu e disse, sim. Esta é Shu Qinkyu, sua colega de quarto. Ele a cumprimentou, e Wang Jing ficou muito surpreso por eles se conhecerem. Zhao Ming sorriu para ele e perguntou se ele era o informante deles, pois ele não sabia disso. Ele gritou de volta que estava coletando informações, não fazendo de cupido. Como ele saberia o que está acontecendo entre eles? Lin Yuan decidiu apresentar seus amigos, e virando-se para os rapazes, disse que estes eram seus vizinhos, Wang Jing, Zhao Ming e Songlan. Wang Jing se aproximou e disse que iriam comer juntos e perguntou se eles queriam se juntar. Sumu segurou o braço de sua amiga, virou-se para o outro lado e, com um sorriso no rosto, respondeu que não. Hoje ela morreu. Ela concordou em almoçar com o vizinho, então fica para outra hora. Lin Yuan disse que estava tudo bem, e eles se despediram seguindo caminhos separados. Wang Jing de repente começou a gritar e perguntar como Lin Yuan conhecia Sumu. Parece que eles estão bem próximos. Ele se virou para ele e perguntou se há algo que ele ainda não sabe. Se quiser, pode vender essa informação para ele com 20% de desconto. Wang Jing ficou muito surpreso e estupefato. Lin Yuan olhou para o céu e pensou que a vida no campo seria divertida. 2 horas depois, Lin Yuan estava sentado no chão em posição de lótus com os olhos fechados, faíscas mágicas cintilando ao seu redor. Ele considerou que mesmo que quisesse relaxar no dormitório, não poderia, dado os alunos fortes na universidade. Longo informou-lhe sobre uma alta concentração de energia, boa para a prática. Lin Yuan respondeu que este é um quarto grátis para treinamento inicial, e é um quarto pago para níveis intermediário e avançado, onde a concentração de energia deve ser maior. No entanto, esses quartos são caros. Um quarto de nível médio custa $1.000 por hora,
e um quarto de nível alto custa $5.000 por hora. Long colocou seus óculos, cruzou os braços e olhou pela janela do sistema. Depois, ele mencionou que é uma coincidência. Ele absorveu todos os cristais de baixo nível, deixando apenas os de alta qualidade na cápsula da alma da besta. Lin Yuan apontou para ele e sugeriu verificar quantos pontos de evolução ele ganharia absorvendo um cristal de alta qualidade. Long fez isso, e Lin Yuan o parabenizou por ganhar 1.000 pontos de evolução. Lin Yuan estava chateado, expressando insatisfação, dizendo que o resultado é o mesmo que absorver cristais de baixa qualidade, e ele desperdiçou 10.000 moedas. Long voou mais perto e garantiu que nada de mal havia acontecido. Ele ainda tinha a cápsula. Colocou a cápsula na boca, e após um momento, uma faísca brilhante apareceu em seu estômago, emitindo muitos raios de luz. Long ficou surpreso, e o parabenizou novamente por absorver com sucesso a cápsula da alma da besta. Ele adquiriu um novo talento. Long levantou a mão e girou alegremente várias vezes enquanto Lin Yuan olhava surpreso e perguntava se ele tem uma contagem de talentos em suas características, se estes são parâmetros ocultos. Long continuou informando em voz alta que o talento pode aumentar a taxa de absorção em cerca de 5%. Lin Yuan respondeu em voz baixa, olhando para o lado, que isso é verdade. Ele sente que está absorvendo energia mais rápido. Long disse que, já que ele está lá, não deveria se limitar a uma cápsula por mês. Ele deveria absorver o máximo que pudesse. Lin Yuan mencionou que a cápsula de alma de fera é uma coisa boa, mas cara, custando 50.000 por peça. No dia seguinte, dentro das paredes do dormitório universitário, Lin Yuan acordou, saiu da cama, olhou ao redor e comentou que era apenas manhã. Mas onde estão aqueles dois? Wang Jin, organizando papéis na mesa, respondeu que eles devem estar na sala de treinamento. Lin Yuan percebeu que não era o único se esforçando nos treinos. Ele precisava ir ao Palácio da Alma da Besta e comprar um lote de cristais de nível inferior. Ele pegou o telefone e cumprimentou alguém que o chamou. O interlocutor o cumprimentou e perguntou se ele estava acordado. Ele deveria vir buscar o dinheiro. Depois de um tempo, ele encontrou Zhao Shan na rua e mencionou que todos os núcleos de cristal foram coletados. A parte que lhe foi dada é 2.200.000. Lin Yuan, com o telefone na mão, olhou para o telefone de Zhao Shan e se perguntou quanto seria. Isso resolveria seu problema. Zhao Shan falou. Além disso, ele trocou 1 milhão por 10.000 cristais de alma de fera de nível inferior. Os cristais e o dinheiro restante estão nesta insígnia. Ele vai emprestá-la a ele por um tempo. Lin Yuan agradeceu, chamando-o de professor. E naquele momento, olhou nos olhos dele e pensou que realmente Zhao Shan é alguém em quem pode confiar. Depois disso, um sorriso apareceu em seu rosto. E ele perguntou ao professor se poderia ajudá-lo com algo. Ele quer trocar o dinheiro restante por algumas cápsulas de alma de besta. Esse dinheiro é suficiente para comprar 24 peças, o que duraria por 2 anos. Zhao Shan perguntou por que ele precisa de tantos. Ele pediu para ele não se preocupar e disse que sabia a quantidade certa. Zhao Shan respondeu ok. Assim que houver tempo, ele irá ao Palácio da Alma da Fera. E deve treinar bastante. Os rankings serão anunciados em breve. De repente, ele bateu em seu ombro e começou a falar alto, dizendo que se ele ficar entre os 10 primeiros, tentará garantir um lugar para ele como representante de sua universidade na competição. Lin Yuan respondeu com uma expressão séria que entendeu tudo, e pensou que seu objetivo não é estar entre os 10 primeiros, mas sim ser o primeiro da lista. Um pouco mais tarde, ele estava de volta na sala de treinamento, estudando sozinho, exceto pela presença de Long por perto, que o parabenizou por absorver com sucesso radiação nuclear, ganhando 1.000 pontos de evolução dessa vez, em apenas 10 minutos. Lin Yuan continuou sentado em silêncio com os olhos fechados, mas de repente, perguntou se era por causa dos 5 cápsulas de recompensa que absorveu. Isso significa que não só a taxa de absorção de energia do ar aumenta, mas também a taxa de assimilação de cristal? Long respondeu com uma expressão surpresa que, honestamente, ele mesmo não tem certeza. Quando o professor enviar um lote de cápsulas, eles continuarão a absorver os cristais para aumentar sua força. O tempo passou. Os dias se seguiram mutuamente. Algum tempo depois, alguns dias após, Lin Yuan entrou no quarto do dormitório com uma sacola de compras na mão. Seus vizinhos estavam todos no quarto, frente a frente. Lin Yuan entrou e perguntou se hoje é um dia especial, porque todos estão aqui. Naquele momento, ele pensou que normalmente, esses 3 saem cedo e voltam tarde. Bem, exceto por Wang Jin, que passa o dia coletando informações. Wang Jin lhe disse que hoje é o encontro dos calouros.
Ele estava tão envolvido no treinamento que esqueceu disso. Lin Wen exclamou com uma expressão surpresa que realmente esqueceu. Wang Jin sorriu e gritou que os 3 estão treinando como monstros. Eles realmente querem estar entre os 10 melhores. Zhao Meika retrucou. Vamos lá. Com seu general de 9 estrelas, ele só pode ficar entre os 100 primeiros, mas Songland com sua força certamente entrará nos 10 primeiros. E aí, galera? Se o Rei Besta já tá dando o que falar, imaginem quando ele começar a botar as garras de fora. Se inscreve aí, ativa o sininho e se prepara pro próximo capítulo, porque vai ser mais emocionante que brigadeiro na panela.